Olá família, tudo bem? Boa noite. Vamos então para mais um vídeo de nossa reflexão aqui do período da Semana Santa. Mas eu quero reforçar, preste bastante atenção no vídeo para que ao final você responda a pergunta que será colocada e assim você participar do sorteio da Colomba Pascal, mandando a resposta para o WhatsApp da nossa escola. Nesse momento então vamos orar? Querido Deus, Pai amado, pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação nesse momento. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer, mediante o relato da Semana da Paixão e dos personagens que tiveram a oportunidade de serem transformados, mas eles não quiseram. Que não possamos seguir o mesmo exemplo deles, por favor, Senhor. Assim, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre Pilatos. Pilatos ele era governador romano em Jerusalém e ele foi rudemente acordado naquela sexta-feira, 14 de Nissan. Tremendo contaminação cerimonial, os líderes judeus não entram no tribunal. Jesus ele foi preso, julgado, condenado por Anás, Caifás e todo o sinédrio. Agora trazem Jesus ao tribunal romano para a validação da sentença. O prisioneiro é entregue aos guardas do pretório e tratam a questão bem à distância. Não temos muitas informações sobre ele. Segundo a tradição, Pilatos foi um soldado, cresceu em campos de batalha dos exércitos de Roma. Sua bravura atraiu a atenção de César e afinal recebeu como recompensa o posto de governador de toda a Judéia. Nesta sexta-feira, com o prisioneiro que lhe trazem, ele sabia que aquele era um julgamento complicado. Certamente Pilatos já ouvira falar de Jesus, seu carisma, sua autoridade, suas parábolas, curas. Sabia que o estabelecimento religioso judeu sentia-se incomodado por ele. Pilatos fora indicado procurador romano nesta afastada região por Tibério, para um período de 10 anos. E de fato, ele ficou lá por 10 anos, de 26 até 36. A hostilidade entre ele e os judeus eram recíprocas e as desconfianças eram mútuas. Joséfo menciona que Pilatos apropriou-se do dinheiro do templo para construir um aqueduto. Filo, outro historiador, numa carta ao imperador Calígula, descreve Pilatos como um homem inflexível, cruel, obstinado. E parece que os evangelhos reforçam esse quadro. Pilatos adquiriu a fama de capaz com o tipicamente senso romano de fair play, decidido em manter a lei e a ordem. Ele era duro em sufocar rebeliões e ameaças ao império. Então Jesus é entregue ao governador romano, falsamente acusado de subversor da paz e opôs-se ao pagamento de tributos a César. Sua pergunta, qual o crime deste homem? Parece refletir um tom irônico. Pilatos conhecia a malícia e os malabarismos políticos dos líderes judeus. Diante de Jesus, Pilatos estava estarrecido. O réu não lhe parecia representar qualquer ameaça. Homem pragmático, Pilatos pergunta, és tu, rei dos judeus? Está lá em João 18, 33. Observou melhor o homem à sua frente que devia ser julgado. As marcas do abuso eram evidentes, lábios inchados pela bofetada no julgamento de Anás. Mas Jesus intrigava Pilatos. Ferido, fraco pelas longas horas de julgamento e com marcas de sangue, Jesus nunca parecera tão belo e tinha a dignidade de um rei no trono. Pilatos não estava preparado para tratar desse caso. Ele sabia de reis que são mantidos pela violência e espada, como na saga dos imperadores romanos. Então Jesus testa Pilatos, dizendo, dizeis isto de ti mesmo? Ou outros te disseram? Pilatos fica embaraçado e então ele tenta se recompor, muda de estratégia e pergunta, o que você fez? A resposta de Jesus, no verso 36 de João 18, deixa Pilatos ainda mais perplexo. O meu reino não é desse mundo. Que reino é esse? Nenhum domínio pode ser defendido, nenhuma fronteira pode ser guardada, nenhum exército para ser treinado, nenhuma submissão a ser imposta. Que reino é esse? Pilatos é confrontado com outro nível da vida acima daquilo que ele conhece. Ali diante dele está a demonstração de um tipo de autoridade que o governador romano desconhecia. O timbre da voz de Jesus comunica além da autoridade. Paz. Seu olhar parece penetrar nos recessos mais íntimos do homem que o julga. Pilatos sente-se desarmado por esse galileu.
Jesus diz ter vindo ao mundo para dar testemunho da verdade, e o que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos conhecia as discussões filosóficas sobre a verdade. Pergunta então, o que é a verdade? No verso 38. Mas não espera a resposta. Para Jesus, a verdade não é um conceito filosófico, mas é uma pessoa, nesse caso ele mesmo. Em João 14,6 ele diz, eu sou a verdade. E em João 18,37 ele complementa, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No próximo quadro, Pilatos busca refúgio em sua autoridade. Sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus não se deixa intimidar. Ele responde, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Talvez pela primeira vez em sua vida, o governador se encontra com um homem livre. Livre de medos, livre da insegurança, da corrupção, da cobiça, da arrogância. Livre para executar sua missão. Pilatos se torna mais convencido da inocência de Jesus e é a partir desse momento que Pilatos procura soltá-lo. 3 vezes o procurador publicamente declarou que não encontrou nenhuma razão para condená-lo. É nesse momento que lhe chega às mãos uma carta da sua esposa, que a tradição a chama de Cláudia. Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Está lá em Mateus 37:10. A mensagem da sua esposa não estava baseada na intuição feminina. Segundo Ellen White, em Desejado de Todas as Nações, página 533, um anjo foi-lhe enviado do céu. Num futuro distante, ela viu Jesus como Rei dos Reis em seu retorno. Horror encheu seu coração. Enviou a mensagem ao seu marido. Pilatos se torna assustado e estremecido naquele momento. Então ele tenta libertar Jesus, mas parece que os judeus percebem aquilo. Além da sua convicção da inocência de Jesus, nas narrativas dos evangelhos, Pilatos tentou evitar uma decisão clara, certamente amedrontado pelos inimigos de Cristo. Então ele busca 4 rotas de evasão. Primeiro, envia Jesus a Herodes. Depois, tentou meias medidas, permitindo que Jesus fosse açoitado. Mas se o réu era inocente, por que ser açoitado? Pilatos tentou a alternativa de Barrabás, transferindo a decisão para a multidão. Clemência em lugar de justiça. E então, a sua última tentativa, lavar as mãos. Protestando ali a sua inocência. Antes que suas mãos estivessem secas, ele entregou Jesus para ser crucificado. Tornou-se responsável por uma monstruosa injustiça. A omissão e a covardia podem ser impiedades maiores do que a pior das ações. Aqueles que buscam evitar os resultados de um aberto compromisso com Jesus buscam subterfúgios convenientes para a recusa. Os gritos e a ameaça da multidão prevaleceram. Pilatos decidiu atender o pedido deles. Soltou Barrabás. Nossas contradições e incoerências se tornam nossas piores armadilhas. Os judeus tocaram no ponto fraco de Pilatos. Se o inocentas, torna-te inimigo de César. A escolha entre a honra e a ambição, entre a verdade e o conveniente. Jesus era inocente, Pilatos sabia disso. Como defender a inocência de Jesus fazendo justiça, mas ao mesmo tempo não se indispor com a multidão e os líderes judeus? Então Pilatos tentou conciliar o irreconciliável. Veja, não se pode servir a 2 senhores, Jesus já tinha afirmado. Então a covardia pergunta, é seguro? A vaidade pergunta, é popular? O mercenarismo pergunta, quanto vou ganhar? Já o materialismo pergunta, é lucrativo? Mas a consciência, o dever, fazem uma simples pergunta, é correto? Sempre chega um momento em que uma pessoa deve tomar uma decisão que não é segura, nem politicamente correta, popular ou lucrativa, mas deve ser assumida simplesmente porque é correta. Judas o entregou por cobiça, Caifás o entregou por malícia, Pilatos o entregou por covardia e conveniência, e Jesus foi crucificado. A morte de Jesus para a expiação do pecado é débito de todos. Todos nós estávamos lá representados por aqueles que testemunharam sua morte, e não como meros espectadores. Assim, antes de podermos ver a cruz como algo feito em nosso favor, levantando-nos à fé e ao arrependimento, apenas aquele que está pronto para partilhar na culpa na cruz pode clamar participação em sua graça. Mateus 27:32, em desespero diante da multidão que escolhe Barrabás,
Pilatos pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta que atravessa toda a história e toda a poeira do tempo. E ninguém pode respondê-la no seu lugar. Então, repito: o que você fará de Jesus o Cristo? Irá aceitá-lo ou irá rejeitá-lo? Espero que nesse momento você aceite Jesus morar no seu coração. Eu gostaria de orar por você, ajudando a tomar essa decisão que é a mais correta da vida. Oremos. Querido Deus, Pai amado, por favor, Senhor, nos ajude a escolhermos o que é correto, o que é certo, estar ao teu lado. Que nós não venhamos a tomar os mesmos caminhos que Pilatos tomou. Teve a oportunidade de ser salvo, mas preferiu lavar as mãos e rejeitar a graça oferecida por Cristo, e assim condenando a cruz. Por favor, meu Deus, nos transforma e muda o nosso coração. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, vamos para a pergunta que fará você participar do sorteio respondendo pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da escola. A pergunta é a seguinte: qual foi a resposta de Jesus quando Pilatos perguntou: o que fizestes? O que Jesus falou quando Pilatos disse: o que fizestes? Ou o que você fez? Então mande a resposta para o nosso WhatsApp até as 11 horas de amanhã. Então você estará participando da Colomba Pascal, do sorteio. Assim, que Deus abençoe você. E nesse momento, então, assista mais um vídeo dos nossos alunos cantando.